Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e uma história marcada por muitos conflitos e violências no sistema prisional do país. Desde a década de 1960, que a Igreja Católica se faz presente nos cárceres, levando apoio às pessoas presas e a seus familiares. E também, é claro, denunciando condições precárias, torturas e outros abusos cometidos neste ambiente, ainda marcado por muita desinformação e preconceito. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos conhecer o trabalho que é desenvolvido pela Pastoral Carcerária no Espírito Santo, conversando com seu coordenador, o Padre Vitor Zilli Noronha. Padre Vitor, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Agradeço muitíssimo o convite e saúdo também todos os nossos telespectadores. Padre Vitor, como eu falei agora na apresentação da nossa entrevista, o trabalho da pastoral começou na década de 60, Ele tinha as mesmas características de hoje? Pois é, Thelmo. Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que isso sempre esteve presente na vivência cristã, Então, nos primeiros documentos cristãos, já está presente uma presença nos cárceres. Mas, de fato, do ponto de vista da constituição de uma pastoral carcerária, as primeiras experiências se dão nos anos 60, de modo especial na Arquidiocese de São Paulo, mas também em algumas outras experiências espalhadas pelo Brasil. Mas, do ponto de vista institucional, a fundação da Pastoral Carcerária se dá no ano de 72, quando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reconhece e institucionaliza a Pastoral Carcerária Nacional. E aqui também, mais ou menos por volta dessa época, se deu este início. E um dado curioso é que esse trabalho que começou lá em São Paulo, era conduzido por um grupo de mulheres, de religiosas, não? É verdade. E, de fato, as mulheres têm uma presença muito forte, seja na pastoral carcerária, seja nas demais pastorais sociais da igreja. Sem sombra de dúvida, o protagonismo feminino é impressionante e tem grande impacto na vida desses irmãos encarcerados. Pois é, a pastoral ela foi instituída, como o senhor acabou de dizer, em 1972. Mas, ao que parece, na década de 80 foi quando esse movimento ganhou mais corpo, Isso é verdade? Por que isso? Sim, isso é verdade. Também pelo fato de que, aos poucos, a população carcerária brasileira foi aumentando vertiginosamente, É verdade ainda que a aceleração maior se daria a partir da aprovação da Lei de Drogas, já nos anos 2000. Mas o fato é que, aos poucos, dos anos 80 para frente, a partir dos anos 2000 principalmente, foi se generalizando muito essa estratégia de lidar com os problemas sociais a partir da estratégia de encarceramento. Então, isso também demandou mais a igreja ser essa presença, ao mesmo tempo da assistência religiosa a esses irmãos e essas irmãs, mas ao mesmo tempo também se levantando contra os abusos que acontecem nesse espaço, que todos nós conhecemos. E por falar em abusos, nós tivemos na década de 80 o massacre do Carandiru, que foi um fato assim emblemático, na história do sistema penitenciário brasileiro. Isso, de certa forma, acabou chamando a atenção da sociedade para um problema que, infelizmente, até hoje persiste, mas que naquela época ganhou assim um pouco de amplitude, Inclusive, acabou dando até muita visibilidade para o trabalho que já era desenvolvido pela pastoral nesse local, não? Sem sombra de dúvida, Thelmo. É triste, que precisam desses eventos para a gente prestar atenção em algumas realidades que são tão duras e devem sempre nos questionar. Mas, assim, o bonito é isso, que de fato as pessoas compreendem o papel da igreja, numa perspectiva somente do anúncio, de ir, rezar, celebrar, cantar. Evidentemente, isso acontece, deve acontecer. Mas também, para aqueles que se consideram seguidores de Jesus, Jesus Cristo ele se comprometia com a vida de fato, Jesus Cristo se encontrava com as pessoas, Jesus Cristo curava, Jesus Cristo acolhia, Jesus Cristo fazia sempre uma transição, podemos chamar de pascal, de morte para a vida. Assim sendo, a pastoral carcerária, enquanto seguidor e testemunho de Jesus, também faz muita questão, de perceber
as realidades ali presentes, né? Se levantar contra a tortura, contra os maus tratos, contra a superlotação, contra a alimentação precária, contra o desrespeito aos familiares, enfim. Então são várias causas que, na medida que a gente vê Cristo Jesus na pessoa do irmão e da irmã encarcerada, a gente a partir daí também entra numa crescente de compromisso com a vida e abundância desta pessoa. Agora, Padre Vitor, pegando um pouco carona aí nessa sua última resposta, não é? Ainda existe muita desinformação e preconceito com relação ao trabalho que a pastoral realiza, né? Inclusive não apenas no seio da sociedade, mas dentro mesmo do movimento católico. Isso é uma realidade, não? Sim, Thelma, infelizmente é uma realidade. O que demonstra que, de fato, entra da nossa parte a necessidade da chamada conversão, né? Agora mesmo, do ponto de vista eclesial, nós vivemos um período litúrgico chamado de Quaresma, no qual nós nos preparamos para celebrar de modo mais vivo, adequado e pleno a Páscoa de Cristo Jesus. E isto mostra que é necessidade de fazer um percurso, e este percurso passa por uma mudança absoluta, né? De vida, de concepção, de visão de mundo, e passa principalmente na acolhida de Deus sempre como Pai. E se acolhe Deus como Pai, se acolhendo Cristo Jesus como Salvador. E se acolhe Cristo Jesus reconhecendo que nele nós somos feitos todos irmãos. Isso é muito belo. Então, a partir do momento que a pessoa renuncia um irmão que seja, por exemplo, aquele que cometeu crimes, ele está renunciando ao Pai, porque está renunciando a Cristo Jesus, que nos filia ao Pai e nos une uns aos outros. Percebe? Como uma dimensão de comunhão, uma comunhão de modo horizontal entre nós, como irmãos e irmãs, e por meio dela uma comunhão em Cristo Jesus ao Pai. Então, assim sendo, aquela pessoa que ainda assume posturas, discursos de ódio, que é o mais grave, mas até de indiferença, esta pessoa está em pecado. Então nós somos chamados com fraternidade, mas também com dureza, com verdade, dizer para ela: convertei-vos e crede no Evangelho. E assim sendo, acolha cada pessoa humana e de modo especial os últimos como irmão e como irmã. Vocês procuram desenvolver esse trabalho de informação, de esclarecimento sobre o trabalho que a pastoral realiza junto aí às comunidades católicas? Sem sombra de dúvida. O nosso desafio é ser essa presença, né? E presença que se dá de modo transversal. Então, existem, de fato, os momentos específicos na qual se trabalha essas realidades, né? E aí, sem sombra de dúvida, nas liturgias, quando os temas são correlatos, mas também na perspectiva das orações, né? Porque, de fato, é um jeito de se unir ao sofrimento dessas pessoas. No clamor a Deus, se compromete com aquele clamor que se estabelece. Então, se busca fazer essa mesma vontade de Deus. Então, de fato, é sempre uma busca, de fato, de avançar nessa consciência, né? Porque é querida por Cristo Jesus, né? É sempre bom a gente voltar ao capítulo 25 de Mateus, no qual Cristo elenca diversas posturas que têm caráter salvífico, né? E ele vai dizendo, né? Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, né? Estava nu e me vestisse, e dentre elas está escrito: estive preso e vieste me visitar. Então isso é algo belo, né? No sentido de que Cristo Jesus se associa com os sofrimentos. E, portanto, nestes sofrimentos, nós vemos a possibilidade de tocar na chaga de Cristo Jesus e assim fazer uma experiência da ressurreição de Cristo Jesus. E nesse sentido, acaba se tornando também uma experiência espiritual, né? Que muitas pessoas elas colocam a espiritualidade de modo muito abstrato, muito distante, muito desmaterializada. Só que essa não foi a opção de Jesus Cristo, né? A opção de Jesus Cristo sempre é se fazer carne, é se fazer presente, é se fazer atual. Né? E o Evangelho não é algum evento que aconteceu 2000 anos atrás e agora podemos descartá-lo ou vivê-lo somente como uma ideia, uma ideologia, não.
O Evangelho é uma boa nova para aqui e para agora e que atua, transforma nossas vidas e de modo especial nos faz inclinar para a vida dos últimos, não para dominá-los, naquela perspectiva de igreja que governa por cima com cetro na mão e quer que todos se curvem a ela, que bobagem. Jesus Cristo jamais desejou essa igreja, mas uma perspectiva de igreja que não se coloca como cetro na mão, mas se coloca como bacia na mão, que está para lavar os pés, né? Um Cristo Jesus que não empunhou armas, que empunhou ódio, não. Um Cristo Jesus que empunhou bacia e toalha para lavar os pés, né? E assim se colocar como servidor. Falando agora do trabalho que é desenvolvido pela pastoral, não apenas de prestar assistência aos detentos, mas também de apoio às famílias. Como é que é feito esse trabalho aqui no Espírito Santo, padre? Telmo, ainda é um desafio, sendo muito sincero, né? Nós, assim, enfrentamos uma dificuldade de escassez de agentes da pastoral carcerária e essa dificuldade vem sendo enfrentada e vem sendo suprida. Em que medida? Após a pandemia, né, quando algumas pessoas se afastaram, faleceram, enfim, no território da Arquidiocese de Vitória nós tínhamos 19 unidades prisionais e somente 8 permaneciam vivamente sendo visitadas. E aí nós fizemos um grande trabalho de reciclagem, remobilização, aproximação de novos agentes e assim estamos chegando na quase totalidade dessas 19. E a partir disso que iniciaremos um trabalho mais robusto com familiares, né? Mas essa proximidade se dá no ponto de vista das paróquias, da acolhida e de modo especial também acolhendo as situações que as pessoas passam, né? Então, toda semana, né, lá na minha paróquia, por exemplo, aparecem familiares, né, por saberem dessa minha proximidade com a pastoral carcerária, nessa presença nos presídios. E algumas mulheres trazem relatos muito difíceis, né, tanto ligados aos seus filhos, né, e maridos, mas de modo especial também delas mesmas próprias, né. Por exemplo, mulheres que relatam que sofreram revista vexatória. O que é isso? É mesmo tendo já nas nossas unidades o body scan, que é uma espécie de raio-x completo, onde identifica os elementos, ainda muitos agentes penitenciários submetem essas mulheres à revista vexatória. Por exemplo, despindo essas mulheres, mandando que elas se abaixem, como modo de humilhação realmente, o que é ilegal e absolutamente condenável. Né? Palavras de baixo calão, enfim. É aquela concepção de que a pessoa é culpada pelo familiar que está preso. Nem o familiar deveria sofrer humilhação, né? Porque quando a pessoa está detida, ela perde, sem sombra de dúvida, o direito à liberdade. Mas nenhum dos demais outros direitos é cassado. Muito menos de seus familiares. E mais do que isso, se nós, enquanto sociedade, queremos que as pessoas retornem para o nosso seio, sem, de fato, voltar a essa mesma vida, né, trilhando um caminho diferente, a presença do familiar é absolutamente fundamental. Então, o sistema, mais que isso, deveria acolher e estimular vivamente essa presença desses familiares no sistema, e não é o que acontece. Muitos detentos são impedidos de ter acesso aos familiares, isso é tenebroso. Bom, e qual a receptividade desses detentos diante do trabalho que vocês realizam nas unidades prisionais? Telmo, é absolutamente fantástico. Evidentemente, né, aqueles que são católicos, propriamente dito, né, se identificam muito mais e, enfim, sentem essa falta. Mas também aqueles irmãos que são protestantes, evangélicos, de outras denominações, ou até de outros segmentos religiosos, de fato acolhem muito bem, né? Então a dimensão do carinho, do respeito, né? Nesses diversos anos que eu estou presente nos presídios, nunca eu fui destratado por um detento, menosprezado, enfim, pelo contrário, né? Todos eles querem se aproximar, conversar, pedem orações, querem também um contato físico, porque é outra dificuldade que nós temos do ponto de vista da assistência religiosa, né? Porque tem algumas denominações religiosas, principalmente aquelas de inspiração mais pentecostal e neopentecostal, que tem um estilo de assistência religiosa muito ligado à dimensão meramente cultual. Isso é, eles chegam no ambiente e cantam e fazem a pregação, enfim.
E, evidentemente, também nós fazemos isso. Mas as denominações mais tradicionais, né, e eu coloco a Igreja Católica, mas também outras, né, como, por exemplo, a luterana, como, por exemplo, também os espíritas e várias outras, tem uma dimensão muito mais presente do contato, sabe? E isso a gente deve reconhecer que é muito cristocêntrico, né? Jesus era um homem do contato, da proximidade. Então a gente fica para morrer e de fato consideram a restrição ao nosso direito de assistência religiosa quando o sistema chega para nós e diz: não, vocês não podem segurar na mão desses irmãos, vocês não podem abraçar esses irmãos, vocês não podem se aproximar, não. E eu, inclusive, sou bem conhecido no sistema por burlar essas regras, né? Então, de fato, eu vou lá e faço esse contato, enfim, mas é muito boa. Padre Vitor, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos aqui e espero contar com a sua presença aqui em outras ocasiões. Muito obrigado. Será um grande prazer, agradeço o convite, um abraço fraterno a todos e todas, paz e bem. Todo sucesso à pastoral. E agradeço também a sua audiência, a sua companhia, lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!